Um certo escritor mineiro disse uma vez: a vida é assim, esquenta e depois esfria, aperta e depois afrouxa, sossega e daí desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bonito isso, né? As palavras são do escritor mineiro Guimarães Rosa e elas nos remetem à força e à resiliência dos homens e das mulheres do campo aqui de Minas Gerais. Eles preferem fazer as coisas seguindo as tradições. O queijo Minas artesanal, por exemplo, é feito do mesmo jeito há mais de 300 anos. O jeitinho mineiro. Foi graças a esse jeitinho que recentemente ele ganhou o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. O Caminhos da Reportagem veio até aqui no Cerro, em Minas Gerais, para conhecer os detalhes dessa história. A estrada que leva à região do Cerro é longa e sinuosa, mas de uma beleza que encanta a gente. Ela corta a Serra do Cipó, onde o bioma rasteiro do Cerrado se encontra com a exuberância da Mata Atlântica. São 250 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte até o nosso destino, Santo Antônio do Itambé. Ali, ao pé do Pico do Itambé, bem no coração da Serra do Espinhaço, a gente vai em busca de uma joia das Minas Gerais, o queijo Maria Nunes, ouro na França em 2023. Quem nos recebe com um sorriso largo e um abraço acolhedor é a Cristiane Brandão, produtora do queijo e dona da Fazenda Maria Nunes. Eu brinco que eu não escolhi o queijo me escolheu. Nasci na roça, meu pai trabalhava com produção de queijo, meu avô, meu bisavô, tataravô, eu sou a 5ª geração produtora na família. Tem 300 anos que a gente produz queijo aqui, mas é uma tradição que foi muito movimentada por essas mãos e contadas por mãos masculinas. Eu conheço várias mulheres dessa região e de outras que fazem o queijo, mas o queijo leva o nome do homem, do marido, do pai, porque elas não se sentem pertencentes. Então, trabalhar muito esse pertencimento na vida dessas mulheres é uma das minhas bandeiras aqui dentro do projeto do queijo Maria Nunes. Maria Nunes é uma homenagem à ex-dona da fazenda. O nome mostra o respeito aos modos de fazer o queijo Minas artesanal. Mas Cristiane quer ir além. Ela quer deixar a própria marca. E aí fui aprendendo na prática, visitando outros produtores, trabalhando na rotina da fazenda, fui para o mato buscar vaca, conhecer, aprender, fiz bastante curso em parcerias com o Senar, Sebrae. Conhecemos também aqui, na época dessa divisão, em 2017, uma francesa que veio para cá através de uma associação fazer um curso com a região, com as regiões de Minas. Ela trouxe as culturas europeias, que é a nossa origem, né? A origem da nossa receita. Enquanto nos apresenta o curral e o cuidado com os animais, ela explica que a qualidade do queijo está diretamente relacionada às boas características do próprio leite. Bora lá para a gente poder te mostrar como tudo começa. A gente preza muito a questão do bem-estar animal, da qualidade do leite e desse leite livre de resíduos, né? Quando você dá muito medicamento para a vaca, muito rapaticida, ivermectina, você acaba que você contamina o organismo dela e acaba que você contamina a carne e o leite, deixando resíduo no alimento. Isso interfere até no sabor também, né? Sim. Para fazer o queijo, Cristiane usa o leite recém-tirado e adiciona o coalho, que é um coagulante, além do pingo, esse soro do leite fermentado no dia anterior. Aliás, dizem por aqui que é no pingo que está o famoso terroir do Cerro, ou seja, é nele que estão as características do sabor único do queijo Minas artesanal do Cerro.
ela deixa o leite descansar até formar uma massa firme. Depois, corta a coalhada delicadamente em tubos e coloca nesse tecido para liberar o soro. Aí vem uma parte importante do processo. Cris prensa a massa manualmente para eliminar o excesso de soro. Esse método marca a receita dos produtores locais. No final, ela aplica o sal grosso em cima e, após algumas horas, vira o queijo para salgar o outro lado. O processo vai sendo repetido até que os queijos são levados para as prateleiras de madeira, onde permanecem maturando por no mínimo 17 dias. Nesse período, eles são lavados e escovados para criar uma casca amarela. Cristiane trabalha sozinha em todo o processo. Há 2 anos não tem nenhum funcionário. A filha está se formando em agronomia e vai voltar para trabalhar com ela. A falta de mão de obra nas fazendas é um problema que os produtores têm enfrentado. A fazenda ela precisa do compromisso. Você tem que ter o compromisso com o animal. O animal todos os dias está aqui te chamando porque você vai precisar de cuidar dele. O resultado do compromisso da produtora é um queijo parecido com o famoso camembert francês. A iguaria tem rendido diversos títulos nacionais e internacionais. Você pode reparar se vocês podem fazer alguma diferença para encontrar Uma outra mulher está fazendo história na região do Cerro. Estela Mares é produtora do queijo Dona Yayá, nome em homenagem à sua mãe. Estela morou até os 14 anos na fazenda da família, que fica em Conceição do Mato Dentro, a 163 quilômetros de Belo Horizonte. Saiu de casa aos 15, estudou, se formou e trabalhou como servidora pública até 2017, quando decidiu voltar, já acompanhada do marido. Eu vim pensando que eu sabia, né? Porque eu nasci aqui, fazia queijo quando era pequena, lá com meu pai, com minha mãe. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não era bem assim, né? Estela também foi atrás de capacitação e, por fim, se interessou pelas práticas francesas. Foi para a França em uma missão do Sebrae e outras entidades. O queijo fica branquinho, que é esse aqui, né, o primeiro. Depois ele vai, à medida que ele vai maturando, esses queijos vão ficando com um sabor mais intenso. Ela trouxe da França técnicas para a sua produção. Você tem uma temperatura boa, umidade alta, e isso é o que o fungo quer. Aí a gente fez ali dentro, tem uma sala, ela é climatizada. O queijo Dona Yayá coleciona prêmios que vão se acumulando ali na parede. Um deles, medalha de prata em 2019 na França. Em 2023, super ouro para os melhores queijos do Brasil. Dos 10 super ouro, a gente ficou em primeiro lugar. Nossa, então quanta honra, né? Então eu acho que é muito gratificante esse retorno. O queijo do Cerro tem um DNA próprio, como mostra um estudo da Emater. A pesquisa está em andamento em 32 propriedades localizadas em 12 municípios da região. Em 2025, uma parceria aí da Emater Minas, juntamente com a Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de Minas Gerais e a EPAMIG, iniciou-se essa pesquisa, esse trabalho de pesquisa aqui do Cerro, que era descobrir esse mapa genômico, né, a famosa metagenômica aí do DNA do queijo Minas artesanal. Então, em vários períodos de maturação foi coletado essas amostras de queijo para, de fato, desvendar, que a gente fala desse DNA do queijo, os principais micro-organismos presentes em cada fase de maturação, desde o dia 1 até 63 dias de maturação. Essa identidade única rendeu ao queijo Minas artesanal um título inédito. O produto, que já era símbolo cultural de Minas Gerais, foi reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. O produtor ele teve um ganho muito grande porque impactou diretamente o comércio, a comercialização do produto. Ganhou uns novos, vamos dizer assim, novos patamares. Então, o produtor tem buscado mais a questão da própria certificação, da habilitação sanitária, do registro sanitário, seja ele no serviço de inspeção municipal ou estadual, ou até mesmo federal, para que o produto, de fato, atravesse barreiras. O queijo do Cerro recebeu a primeira indicação geográfica de queijo do Brasil, um selo que comprova a procedência e a legitimidade do modo de fazer o queijo artesanal. Estela e Cristiane estão entre os 10 produtores que passaram por uma avaliação e receberam o selo
que é controlado pela Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Cerro. A indicação geográfica ela é um instrumento de proteção. Então, as pessoas que verem um selo da indicação geográfica, eles vão saber que esse queijo é produzido no território seguindo as regras que são específicas. Então, isso inibe também a falsificação, que às vezes é muito comum, principalmente para a gente que tem queijos premiados, né? 6 queijarias, entre elas a Maria Nunes e a Dona Yayá, fazem parte da Rota do Queijo do Cerro, um projeto que junta produtores e entidades interessadas em alavancar o turismo na região. A gente tem muita procura e, graças a Deus, aí fazendo o agendamento, a gente oferece, a gente tem 2 tipos de visita. A gente tem uma visita que é com café completo e tem uma que é só degustação. A gente vê que as pessoas elas querem vir para poder conhecer, viver essa experiência. A gente já tem a proposta, você vem, tira o leite comigo, faz o queijo comigo e a gente vive essa experiência aqui, por exemplo, durante o dia. E a gente pode conhecer a região, uma cachoeira aqui de Santo Antônio do Itambé. A gente tem várias cachoeiras, opções maravilhosas, porque a gente está aos pés do Pico do Itambé, né? Aqui o ponto mais alto da Serra dos Pinhaços, que é a única cordilheira do país. Então, aqui a gente está com a faca e o queijo na mão. E a partir do momento que você vem e vive essa experiência, você vai levar isso e vai valorizar. E aí as nossas tradições não vão morrer. Então, esse trabalho é muito importante. Manter as tradições vivas é uma preocupação de produtores, pesquisadores e instituições. Talvez o maior desafio que a gente tenha e para todas as cadeias de produtos artesanais é a sucessão familiar. Então a gente tem que casar todas essas iniciativas, especialmente fazendo trabalhos de promoção, de comercialização, para que o nosso produto ele tenha o valor que lhe é devido. Então, e fazer com que os filhos, os netos possam retornar para as propriedades e continuar essa tradição de mais de 300 anos. Sinceramente, eu gosto muito do nosso queijo, entendeu? Eu acho que ele carrega muita assim, história, sabe? A história da minha mãe, que ela sempre lutou muito. Então, e aqui também a gente tenta implantar uma história de sucessão. Sou a 5ª geração, primeira mulher que toma a frente na tradição da família e estou passando o bastão para a 6ª geração, que é minha filha, e para minha netinha. Então a gente aqui faz história, porque é a primeira vez que uma mulher vai passar bastão para outra mulher e lá vem outra mulher para receber também. Você pegar uma louça e lembrar da sua avó, ou entrar aqui e ver uma máquina. Nossa, na casa da minha avó tinha uma máquina igualzinha. O Cerro é uma viagem no tempo, um retorno ao Brasil colônia, onde as casas têm mais janelas do que paredes, as ruas ainda são de pedra e todos se conhecem pelo nome. E para que ter pressa, se a história dessa cidade de pouco mais de 20 mil habitantes começou há mais de 300 anos? Essa região era chamada pelos indígenas de Ibitiruí, que quer dizer Serras dos Morros dos Ventos Frios. E daí veio o nome Cerro. A primeira bateada de ouro, né, o primeiro encontro do ouro, foi feito por uma mulher negra, a Jacinta Siqueira. Ela vem da Bahia, né, e ela vai encontrar 4 vinténs de ouro, que vai dar origem ao nome do córrego, né, onde vai ser explorado o ouro. A professora Zara conta que não há registros dessa mulher porque as documentações formais só começaram a acontecer a partir da vinda dos portugueses. Jacinta Siqueira teria sido apagada da história por ser uma mulher escravizada que comprou a própria liberdade. Em volta desse córrego, o córrego do 4 Vinténs, e do outro lado o córrego do Lucas, é que eles vão
formando aí o primeiro núcleo povoador aqui da região. E vai se formando, então, 2 arraiais aqui, que a gente chama o Arraial de Baixo, que está... Essa região... aqui você tem o Arraial de Baixo, e para cá vai formar o Arraial de Cima. Está justamente na história a origem do patrimônio dessa região. O povoamento trouxe portugueses e africanos escravizados, responsáveis por 2 tradições do cerro, o queijo e o congado. A gente tem o queijo, né? Que é uma receita que veio na bagagem dos portugueses e é uma receita, né, que traz o leite cru, o pingo, e essa receita ela vem o nosso queijo, que é muito parecido com o queijo dos ilhéus portugueses, que são daquela região de Açores, Madeira, né? Porque eles usavam o mesmo que se usou aqui no princípio, que é fazer o coalho a partir do bucho do animal. Outra herança muito grande para a gente aqui é dos escravizados, né? Os africanos deixaram aqui, né? Eles tinham uma força muito grande, a gente vê desde 1716, aqui já tinha uma festa de congado muito grande, a festa de Nossa Senhora do Rosário, né? A gente tem aqui 3 grandes grupos de congado, que são catopês, marujos e caboclos, e que mantém viva aí essa cultura. Em 1728, eles criaram a Irmandade do Rosário e em 1759 eles construíram a igreja. E até hoje é a maior festa daqui do Cerro, é a Festa do Rosário, que acontece no primeiro domingo de julho, onde você tem a presença de todo esse congado, que é muito rico, e a coroação aí dos reis e rainhas, como eles faziam na África. A vila que vivia das graças do ouro sofreu mudanças na economia e se tornou cidade em 1838. Começa a ter uma escassez do ouro e as fazendas, que antes, né, mineravam, mas também tinham uma produção agrícola, vão desenvolver essa produção agrícola. É o período também da chegada da família real no Brasil, né? Então a gente vai ter aí um grande movimento de tropas pela Estrada Real, levando agora os nossos produtos agrícolas. O queijo era um dos principais produtos transportados pelos tropeiros. A tropeada do queijo reúne centenas de muladeiros que vêm de diversas cidades mineiras para dar graças a Santa Rita, a patrona dos tropeiros. Montados em jumentos, eles cruzam as ruas da cidade até o centro histórico do Cerro, embalados por rezas e cânticos. O tropeirismo ele foi pioneiro, né, na época do Império, e foi até pouco tempo, tudo era transportado no cerro no lombo do muar, ou em algumas regiões no lombo do cavalo. No dia 2 de maio nós fizemos a tropeada nós reunimos em torno de 220 muares, e foi uma festa muito bonita, né, voltada justamente para resgatar a tradição. Perpetuar as tradições é o que move os serranos. E aí, bom dia, tudo bem? Vem trazer os nossos filhos aí, né? Isso aí, tá entrando. Maravilha. Obrigado. Inspirado nas histórias das famílias produtoras dos queijos, o Rômulo recebe cada parceiro que chega na loja e cuida da comercialização, seja pela internet, seja na loja física. E para valorizar ainda mais os produtos, ele promove cursos, degustações e harmonizações para pequenos grupos. Eu não entendia nada de queijo, mas como eu tinha visto a oportunidade de criar um e-commerce e começar a vender esses queijos pela internet, eu fui me apaixonando e fui começando a me especializar, fazendo curso de maturação. E ao longo desse processo, muitas pessoas ajudaram, principalmente os produtores, né? Então é uma cadeia que um depende do outro, que contribui para que eu pudesse levar o melhor do queijo da região do Cerro para o consumidor final. Rômulo também participa da Rota do Queijo. O Sebrae ele foi e é muito importante, não só em trabalhar o produtor, né, em qualificar o produto, a apresentação do produto, até a cadeia turística. É a coletividade, é a gente trabalhar a gastronomia, é trabalhar a produção rural, é trabalhar o mercado, é trabalhar a nossa governança. Isso eu acho que vai trazer um resultado efetivo e que vai trazer dinheiro para um território que já é tão conhecido e um produto tão premiado, tão valorizado e muito gostoso também.
Outro projeto coletivo é a Cooperativa dos Produtores Rurais do Cerro, que reúne 150 produtores da região. Os associados fornecem o queijo Minas artesanal pronto para comercialização ou leite para a produção do queijo na fábrica. A gente recebe aí uma produção que oscila entre 40 e 50 toneladas mês, dependendo da época do ano. E na fábrica de laticínios, a gente produz uma média de 80 toneladas mês. É mais fácil ter noção do quanto que a gente recebe. A gente recebe mais ou menos de 3 a 4 toneladas por dia. Aí a saída é de acordo com a demanda. A cooperativa vende queijos do Cerro para Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A expectativa é começar a atender também o Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. É um desafio enorme, né? Porque nós estamos no mercado globalizado, então nós competimos com todo tipo de queijo, né? E você sabe que grande parte chega no supermercado e compra pelo preço, né? E como o nosso produto, graças a Deus, é um produto diferenciado, não tem como a gente competir com preço. O nosso produto normalmente tem um preço agregado maior, né? Apesar do mercado consumidor em franca expansão e das premiações, os produtores do Cerro enfrentam grandes desafios. Um deles é despertar o interesse dos mais jovens pela atividade. Aqui, a sucessão também é motivo de alerta. O maior desafio da Cerro é conseguir remunerar para que os jovens queiram ficar na propriedade, né? Você vê, nós temos produtores aqui de queijo de mais de 80 anos que nasceram no Cerro, foram criados na produção de queijo, foram embora, tiveram uma vida, ganharam dinheiro e voltaram para o Cerro para fazer queijo, né? Agora, nós temos que despertar isso no jovem, para que ele fique, né? E sem uma remuneração adequada, o jovem não vai ficar. É um prazer imenso, né? Eu poder levar para vocês um pouquinho da nossa comida, nossa culinária tão rica, né? Que é a culinária mineira, né? Simone saiu do Cerro aos 18. Morou durante 20 anos em Belo Horizonte, estudou e fez faculdade. Apesar de ter se formado em gestão ambiental, sempre gostou mesmo de cozinhar. Ela, que diz nunca ter saído da cozinha, voltou para a cidade natal e se reencontrou aqui. Eu sou essa mineira serrana, apaixonada pela nossa comida, apaixonada pela nossa cultura, apaixonada por essa terra aqui, apaixonada pelo nosso queijo. Simone abriu um charmoso bistrô e hoje serve a típica comida mineira. Eu tenho um quintal, o quintal de vó existe desde 2019, né? Começou lá no quintal da minha mãe mesmo, né? Que é por isso o nome quintal de vó. Então, você pegar uma louça e lembrar da sua avó, ou entrar aqui e ver uma máquina, nossa, na casa da minha avó tinha uma máquina igualzinha. Então, essa sensação para mim, sabe, eu já fico assim, satisfeita. Puro ou como ingrediente de uma receita, o queijo sempre ganha protagonismo. Até a sobra dele se aproveita. O produtor, para ele poder levar o queijo para o mercado, o queijo ele acaba ficando com o formato da forma, ele fica não tão regular, então é passado uma peneira muito fininha, que geralmente um ralinho muito fininho. Então eles passam em volta do queijo para alisar a superfície do queijo e ele ficar apresentável, né? Então esse produto que sobra é a rala. Então ele é vendido principalmente para fazer quitandas. Simone prepara pra gente o seu famoso bolinho de rala, que ela chama de Dona Julieta e seu Romeu, feito justamente com aquela sobra do queijo. Com essa comida afetuosa, ela também foi selecionada para participar da Rota do Queijo do Cerro. Então, Patrícia, agora a gente vai experimentar a nossa obra-prima, né? Então, aquele momento mais esperado do dia, né? E com o cafezinho, então? Vamos lá, né? Então, aqui tem o nosso molinho, tá? Que é a nossa Julieta, que é uma goiabada, ela é dissolvida e reduzida na cachaça. E aí eu passo... Como você quiser, tem uma colherzinha, joga por cima, enfia dentro, pode... assim, essa pontinha. E aí, aprovou? Posso falar? Nu! Bom demais! E como em Minas
mas tudo termina em queijo, a gente se despede desse pedacinho do paraíso que é o Cerro, saboreando o bolinho de rala e brindando as novas amizades. Ao queijo do Cerro! É a perpetuação da tradição, né, de produzir o queijo, é o amor em fazer o queijo que vai manter isso vivo. Se a gente não lutar fortemente para valorizar essa cadeia e monetizar esse produtor, o que é que nós vamos fazer aqui no território? O que é que essas famílias vão fazer? Então isso é um dever nosso, né? E por esse dever a gente luta todos os dias para valorizar o produto e para fazer as pessoas conhecerem, comprarem e pagarem o preço justo. Às vezes você está tomando um não aqui hoje e aí chega uma equipe de reportagem para fazer uma reportagem com você, para contar a sua história. Então isso também faz a diferença e fortalece. Então eu acho que resistir é o meu maior legado aqui hoje. Todas as cobertas que você entrar dos produtores do queijo, tem um radinho de pilha lá que começa a escutar às 5 da manhã, eles começam a escutar a música. E aquela música que toca no radinho de pilha, ela é caipira.